Se você tem dívidas no cartão de crédito, um financiamento imobiliário, ou sequer consegue sonhar com um primeiro milhão, você precisa entender o seguinte: sua luta financeira não é um fracasso pessoal, mas sim a ponta mais fraca de uma batalha global que tem séculos de história. Pense nisso, neste exato momento. Enquanto você se pergunta por que o dinheiro nunca é suficiente, você está vivendo as consequências diretas de decisões tomadas por líderes e agências secretas há mais de 50 anos. E uma dessas decisões, tomada no auge da Guerra Fria, ligou o futuro da sua economia, a sua e a de milhões de brasileiros, ao desespero silencioso da União Soviética. Se você busca a liberdade, o primeiro passo é a lucidez. Por isso, clique agora no botão de se inscrever e ative o sino, porque o que você está prestes a ver é a história de como a dívida secreta de um império forçou a temida KGB a negociar com o seu maior inimigo. O dinheiro é a arma mais poderosa, mas a dívida é a munição mais destrutiva. O ano é 1973. No Brasil, o chamado milagre econômico começa a mostrar suas primeiras rachaduras. A euforia do crescimento acelerado, financiado por um otimismo ilimitado, colide violentamente com a realidade geopolítica, o preço do petróleo explode, e o país que importava a maior parte do seu consumo se vê numa encruzilhada: frear a economia e gerar recessão, ou fazer o que era considerado a solução mais audaciosa, mas que se provaria um veneno lento: endividar-se. O Brasil optou pelo caminho da dívida, acreditando que o crescimento financiaria o pagamento. Essa decisão nos ligaria ao destino do resto do mundo em pânico. Enquanto isso, do outro lado do planeta, o inimigo ideológico jurado dos Estados Unidos, a União Soviética, vivia uma farsa. Externamente, era o monolito invencível, a superpotência do comunismo, com foguetes, armas nucleares e uma inteligência implacável chamada KGB. Internamente, o sistema estava corroído. A economia soviética era uma miragem. O planejamento central falhava em fornecer bens básicos, a produtividade estagnava, e a principal fonte de moeda forte para o regime, o petróleo, não estava mais cobrindo as despesas crescentes com a corrida armamentista e a importação de alimentos. A grande ironia é que, assim como o Brasil capitalista se afogava em uma espiral de empréstimos internacionais, o Império Comunista fazia o mesmo. Mas para a União Soviética, a dívida era mais do que um problema econômico. Era uma falha ideológica, um segredo de Estado que não podia vazar. Admitir que o capitalismo de Wall Street estava sustentando o coração da ditadura do proletariado seria a confissão de que o sistema havia falido. A partir do final dos anos 60 e início dos 70, a URSS recorreu cada vez mais a empréstimos de bancos europeus ocidentais e até mesmo americanos, sempre mantidos sob o mais rigoroso sigilo. A dívida externa soviética, que era controlada de perto pelo Gosbank, o banco estatal, começou a se acumular em moedas ocidentais conversíveis, como o dólar e o marco alemão. E o mundo financeiro sabia. O ponto de ruptura veio com os choques do petróleo de 1973 e 1979. Se para o Brasil importador, a crise foi a injeção do veneno da dívida, para a URSS exportadora, o aumento inicial dos preços do petróleo e do gás forneceu um breve, mas perigoso, alívio financeiro. Mas o alívio não durou. As falhas estruturais, os custos militares crescentes e a necessidade de importar milhões de toneladas de grãos para alimentar sua população após colheitas desastrosas criaram um buraco fiscal que nem mesmo o ouro podia mais cobrir, sem um custo político imensurável. O ouro, para a URSS, não era apenas um ativo, era o último pilar de credibilidade, a reserva de emergência para a guerra. Mas agora, ele teria que ser usado na guerra financeira. Entra em cena a KGB, o Comitê de Segurança do Estado, a agência mais temida do planeta, não era apenas responsável por espionagem e repressão política. Ela era o braço operacional que garantia a sobrevivência do Partido Comunista. E em um sistema onde a economia era política, a KGB se tornou, por necessidade, uma corretora financeira clandestina. O ouro soviético não podia ser vendido abertamente nos mercados de Londres ou Zurique, em grandes quantidades, pois isso sinalizaria o pânico e faria com que o Ocidente, incluindo a CIA e os bancos ocidentais com os quais a URSS tinha dívidas secretas, exigisse o pagamento imediato e parasse de fornecer crédito. O governo soviético estava entre a cruz e a espada: vender ouro e arriscar um colapso financeiro público, ou não vender e enfrentar uma crise de liquidez interna. A solução foi a tática favorita de toda a agência secreta: a operação camuflada.
A KGB precisava de uma tática que disfarçasse a origem do metal, estabilizasse a dívida e, na prática, vendesse o ouro ao inimigo. A estratégia de sobrevivência da União Soviética na década de 70 foi uma das operações de inteligência mais complexas da Guerra Fria. O Gold Rush secreto do Kremlin, para cobrir o buraco de sua dívida crescente e alimentar seu povo. A KGB utilizou sua rede global de operações de espionagem não para roubar segredos militares, mas para disfarçar a venda de toneladas de ouro em barras. Eles usavam empresas de fachada e traders clandestinos, em capitais neutras, como Viena e Genebra, para injetar o metal no mercado global lentamente, a fim de não desvalorizar o preço nem revelar a escala do desespero soviético. Na prática, este ouro, essencialmente a última reserva do Império Comunista, estava sendo absorvido pelo sistema financeiro capitalista que a URSS jurou destruir. E aqui está a ironia: os compradores finais muitas vezes eram bancos de investimento e até mesmo o Federal Reserve dos Estados Unidos, o que significava que o ouro soviético estava indiretamente acabando nas mãos do arqui-inimigo da KGB. Assim, através da inteligência financeira, sabia exatamente o que estava acontecendo. A CIA, com seus próprios analistas econômicos de Guerra Fria, monitorava cada movimento do metal precioso. Eles não precisavam de um informante para saber que o ouro estava fluindo para fora da URSS. Eles viam a anomalia nos balanços de pagamentos e nos padrões de liquidez dos bancos ocidentais, que faziam negócios com o bloco oriental. Para a inteligência americana, essa venda secreta de ouro era uma prova irrefutável de que a União Soviética não era a potência inabalável que fingia ser. Era a evidência mais clara de que a dívida era a vulnerabilidade fatal do comunismo. O Ocidente não precisava invadir a URSS. Precisava apenas mantê-la devedora. Ao aceitar o ouro, mesmo que de forma disfarçada, e através de intermediários, o sistema financeiro ocidental estava, na verdade, fazendo um favor a si mesmo. Ele garantia que o fluxo de pagamentos de juros soviéticos continuasse, e mais importante, mantinha o inimigo preso à sua moeda. Eles estavam comprando o tempo do colapso soviético com o próprio ouro soviético, transformando uma crise de liquidez em uma arma de longo prazo. Enquanto a KGB se tornava uma corretora de ouro forçada pela dívida, no Brasil da década de 70, a nossa própria aposta na dívida crescia de forma incontrolável. Em vez de vender ouro, o Brasil se tornava um ávido comprador de capital emprestado, atraído pela reciclagem dos petrodólares injetados no sistema pelos bancos internacionais. Nós trocamos a escassez de hoje pela ilusão de prosperidade de amanhã. A crise do petróleo que esmagava o orçamento soviético de um jeito, nos endividava de outro. Ambos os gigantes, ideologicamente opostos, estavam sendo definidos pela mesma força universal: a dívida. Esta história da dívida secreta soviética não é apenas sobre espionagem e ouro, é sobre o poder do dinheiro como uma entidade que transcende ideologias. É a prova histórica de que o controle financeiro é a forma suprema de poder. Quando um país, ou uma pessoa, perde o controle sobre sua dívida, ele perde sua soberania e se torna um peão. A KGB, a face mais brutal do poder soviético, foi forçada a se submeter às regras do sistema capitalista que seu país tinha zombado por décadas, simplesmente porque o dinheiro e o crédito, os produtos mais lucrativos da história, acabaram. A lição é cirúrgica. A dívida não é apenas um empréstimo, é uma ferramenta de transferência de riqueza, uma ponte invisível que conecta o desespero de um império em colapso aos desafios financeiros da sua vida. Essa transferência de poder e riqueza, que vimos acontecer com o ouro russo nos anos 70, acontece hoje no seu extrato bancário, no seu imposto e na inflação que consome seu salário. A história da KGB vendendo ouro para o inimigo é a história de todo endividado. Quando o sistema aperta, você é forçado a vender seus ativos mais preciosos para sobreviver. A única defesa é a lucidez e a capacidade de construir riqueza real fora das garras deste sistema de endividamento perpétuo. Se esta história de manipulação e controle ressoou com a sua busca por liberdade financeira, então você compreendeu a urgência deste conhecimento. Dá um like, comente sua opinião e compartilhe este vídeo. A KGB tentou esconder este segredo para salvar um império. Você não pode esconder esta verdade se quiser salvar seu próprio futuro.